Amém. Graça e paz a todos. Deus tem falado ao meu coração a respeito dessa palavra há alguns dias. E eu acredito que Ele vai falar ao coração de vocês também. Amém? Abra sua Bíblia comigo lá em Lucas, capítulo 1, versículos 5 e 6. Diz assim: Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor. Entregar tudo o que somos, tudo o que temos, o nosso coração, tudo aquilo que tem nos afligido nesses dias. E queremos que o Senhor derrame da Tua bênção sobre cada um de nós. Ó Deus, que nós possamos ter entendimento da Tua palavra nesta manhã. E colocarmos em prática tudo aquilo que temos aprendido da Tua parte. Que podemos viver um relacionamento íntimo com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O tema aqui, trilhando um caminho de intimidade. Esse mês nós estamos falando sobre o nosso relacionamento com Deus. E existem algumas coisas que nós precisamos para ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Algumas coisas precisam ser mudadas em nós. E aqui no texto diz que ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E aí eu fui buscar o que seria a palavra irrepreensível. E diz assim, que não merece censura, que não merece ser repreendido, é uma conduta irrepreensível, não há falha. E foi assim que Zacarias e Isabel foram chamados, e diz assim: uma conduta irrepreensível consiste em manter cada um a sua dignidade, sem prejudicar a liberdade alheia. E eles foram chamados de irrepreensíveis diante de Deus. E eu disse: Deus, isso é muito sério. Ter uma conduta reta, não ter falha. E hoje, nos dias que nós temos vivido, é muito difícil nós vivemos de uma forma reta diante de Deus. Porque muitas vezes as emoções, os sentimentos querem gritar muito mais alto do que aquilo que a gente precisa fazer. E para que nós possamos ter uma vida reta diante de Deus, uma conduta, uma postura irrepreensível diante do Senhor, algumas coisas precisam mudar dentro do nosso coração. E olhando para a história de Zacarias, diz que eles eram judeus, eles moravam perto de Jerusalém, eles obedeciam os mandamentos do Senhor, e durante muitos anos, eles oravam ao Senhor e eles clamavam ao Senhor por um milagre. Eles queriam ter um filho, e eles não podiam ter, porque Isabel, ela era estéril, e já era avançada em idade, então para eles era algo impossível. Mas Zacarias, como um sacerdote, ele trabalhava no templo. E um dia ele foi para o templo e ali orando ao Senhor, chegou diante dele o anjo Gabriel e disse assim: Zacarias, hoje a sua oração foi ouvida. E o Senhor vai te conceder e vai responder a sua oração. E vocês vão ter um filho. E você vai colocar o nome dele de João. Disse tudo para ele, vai ser assim, assim, assim. E ele falou assim: meu Deus, será? Eu já sou velho, não tem mais como acontecer isso comigo. Mas o Senhor, ele cumpriu. E no momento ele não acreditou. Então o que aconteceu com ele, quando a gente continua lendo todo o capítulo de Lucas, ele ficou mudo. Porque por um período ele não acreditou que aquilo pudesse acontecer. Mas quando João nasce, ele volta a falar. Mas nesse tempo que ele ficou mudo,
quando ele saiu do templo, as pessoas viam que existia algo diferente nele, que alguma coisa tinha acontecido com ele ali dentro. E diante dessa história, eu comecei a dizer: Deus, o que o Senhor quer falar conosco a respeito de tudo isso? E eu pude aprender 3 lições para que nós possamos trilhar um caminho de intimidade com o Senhor. E a primeira coisa que nós podemos ver aqui é a obediência, que está no versículo 6, né? Que diz que ambos eram justos diante de Deus, irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Então, aqui diz que eles obedeciam a palavra do Senhor, que eles tinham intimidade com o Senhor. Eles não estavam preocupados em se aparecer por ele ser um sacerdote ou ter uma posição. Mas o que ele queria era agradar e obedecer a Deus. E quando nós olhamos para nós, será que nós temos feito tudo para agradar e obedecer ao Senhor? Como tem andado a nossa vida, o nosso coração? O que as pessoas vão falar ao nosso respeito? Será que quando começar as dificuldades, as tribulações, as perseguições, nós vamos conseguir ter uma vida irrepreensível diante do Senhor? Ou muitas vezes a gente vai querer levantar, lutar com as nossas próprias forças? Porque ter essa vida irrepreensível diante de Deus não nos isenta de termos problemas, de termos dificuldades, de termos lutas. Aqui diz, Zacarias, ele tinha um enorme problema. Eles não podiam ter filhos. Isabel era estéril. E existe coisa mais triste para uma mulher do que muitas vezes estar lutando por um filho, querendo, sonhando e não podendo ter. Mas o Senhor, Ele conhece o nosso coração, o Senhor, Ele conhece o nosso clamor e Ele vai satisfazer o desejo do nosso coração. O que nós não podemos fazer é deixar com que a incredulidade entre no nosso coração. Precisamos ter uma vida aprovada diante do Senhor. E com essa situação de Isabel, muitas pessoas olhavam para ela, para eles como casal e diziam assim: o que está acontecendo? Isso aí deve ser pecado oculto, alguma coisa de errado está acontecendo. Mas em todo o tempo, eles se mantiveram firmes diante do Senhor. Eles obedeceram ao Senhor. E nós precisamos ter essa vida de obediência diante do Senhor. Muitos vão se levantar contra nós, com as nossas atitudes, com a nossa forma de ser, com o nosso pensamento. Quando buscamos ao Senhor de fato e começamos a incomodar o inferno, as pessoas ao nosso redor começam a ver. E muitos são às vezes canais usados por Satanás para tentar nos abater, nos distanciar, mas que nós possamos permanecer firmes naquilo que o Senhor tem para nós. Outra coisa que nós podemos aprender é a questão da intimidade com o Senhor. Uma vida de oração, que está lá no versículo 13 e 14. Diz assim: disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria. Muitos se regozijarão com o seu nascimento. Não temas, a sua oração foi ouvida. Eu não sei o que é que você tem colocado diante do Senhor, o que é que você tem clamado no altar do Senhor. Mas o Senhor tem dito a cada um de nós: não temas, se alegre. Veja, porque o impossível vai acontecer. Em ti haverá prazer, em ti haverá alegria, e muitos verão. Zacarias, ele entregou o seu problema ao Senhor, ele confiou, ele não deixou a incredulidade tomar conta do seu coração. Por um momento ali ele temeu, mas ele continuou obedecendo ao Senhor. O Senhor, ele quer ouvir as nossas orações, o Senhor, ele quer ouvir as nossas fraquezas, os nossos medos. Nós precisamos buscar ao Senhor, contar ao Senhor tudo aquilo que tem estado dentro do nosso coração. Reconhecer os nossos erros,
Porque muitas vezes nós erramos. E a palavra de Deus diz no tema que nós temos neste ano, e esse versículo tem estado muito no meu coração nesses últimos meses: vinde a mim. Vinde a mim, o Senhor tem nos dito. Todos vocês que estão cansados, todos vocês que estão sobrecarregados, porque eu quero lhe dar descanso, porque eu quero lhe dar do meu jugo, que é leve, que é suave. Para de lutar com as suas próprias forças, para de tomar na força do teu braço, se derrame na minha presença. E o Senhor tem dito isso. Busque encorajamento na palavra do Senhor, tire o seu tempo. Busque ao Senhor. Muitas vezes, quando começa a vir as dificuldades, as lutas, as guerras, o que a gente faz em primeiro lugar? Humanamente falando, não é o que nós deveríamos muitas vezes fazer. A gente pega o celular, porque agora é tudo celular, vou mandar mensagem para fulano e começa a reclamar da vida, do mundo, de tudo, em vez de nós corrermos para o Senhor, em vez de nós entregarmos a nossa vida no Senhor, em vez de nós pararmos e ler a palavra de Deus e dizer: Deus, o que o Senhor quer comigo, com esta palavra? E a nossa vida começa sempre nessa correria, no nosso dia a dia correndo, e Deus sempre por último. Mas para que eu possa trilhar uma vida de intimidade com Deus, não tem outro caminho, se não for uma vida de intimidade. Deus, Ele quer ouvir a nossa oração. Deus, Ele quer ouvir o clamor que está no nosso coração. E muitas vezes nós temos deixado as coisas do Senhor para segundo plano. Vou viver minha vida, vou correr. Aí chega, deita na cama cansada, apaga. E Deus fica lá esperando. Não existe como termos intimidade com uma pessoa se nós não nos relacionarmos com ela. E o Senhor espera um relacionamento íntimo com cada um de nós. E nós precisamos dizer: Abba, Pai, Paizinho, aqui está a minha dificuldade. E aí eu estava me lembrando daquela música que diz que o Senhor, Ele nos ama. E muitas vezes no momento de guerra que nós enfrentamos, nós precisamos compreender e sentir este amor do Pai. Às vezes a gente fica esperando a aprovação de tantas outras pessoas, enquanto o Senhor quer que nós esperemos a aprovação dEle. Como o Senhor tem olhado e visto cada um de nós. Será que nós temos sido reto diante do Senhor? Irrepreensível diante do Senhor? Ou as nossas atitudes estão muito longe, distante? Nós precisamos mudar os nossos palavreados. Nós necessitamos mudar a nossa palavra, ter uma linguagem de fé, uma linguagem transformada. E precisamos entender que Jesus morreu na cruz para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Não tem nada que você tenha passado ou enfrentado que seja maior do que o que o Senhor passou para que eu estivesse aqui, como prova do amor dele por cada um de nós. E para termos uma intimidade com o Senhor, eu me lembro do texto de Mateus 6, que diz: entra no teu quarto em secreto. Entra lá no teu quarto, fecha a porta. Porque o Senhor que te vê no seu secreto, o Senhor que tem visto as tuas lágrimas, o Senhor que tem visto o seu sofrimento, o Senhor, Ele vai agir na sua vida de uma forma sobrenatural. O Senhor vai te recompensar. Não são as pessoas, não é a sua família, não é o seu amigo, mas é o Senhor que vai te recompensar. Porque Ele tem visto todas as coisas. Não adianta muitas vezes a gente querer fazer as coisas na força do nosso braço. Porque não é na força do nosso braço. O impossível, o milagre, o sobrenatural do Senhor, Ele vem sobre a nossa vida. Quando nós nos rendemos ao Senhor e dizemos: Deus, a minha limitação acabou. Eu não consigo mais. E deixar o Senhor fazer. Zacarias, ele entregou para o Senhor sabia o desejo do coração dele, mas ele continuou fazendo as coisas, e ele já estava velho, nem imaginava mais, mas chegou uma hora que Deus disse: Zacarias, a tua oração foi ouvida, é hoje, e o Senhor está dizendo para cada um de nós: a tua oração tem sido ouvida, se é que você tem feito, porque às vezes a gente vê as pessoas sendo abençoadas, fulano de tal foi abençoado, ciclano aconteceu isso, e a minha vida, Deus?
Mas você tem feito a sua parte diante de Deus? Você tem buscado a Deus como você deveria de fato? Você tem sacrificado o seu eu, as suas vontades, não com peso no coração, mas com alegria. A palavra de Deus diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você tem vindo para a casa do Senhor com alegria no seu coração? Ou você tem levantado e falado, ai meu Deus, deixa eu ir lá hoje, porque se eu não for na igreja, o meu dia vai ser um desastre. Eu não vou ser abençoada, minha semana não vai render. Enquanto o Senhor diz, alegrei-me. Nós precisamos fazer as coisas do Senhor com alegria. E não só as coisas do Senhor, tudo que nós fazemos. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que fazer tudo como se fosse para o Senhor. Então nós temos que fazer o melhor, porque é para o Senhor, não é para mim. Eu estava ouvindo um dia uma mensagem de uma pastora, e ela falava para mulheres. E ela trouxe um ensinamento muito bacana para nós mulheres. Porque a gente tem os afazeres de casa. É louça para lavar, é roupa para lavar, roupa para passar, casa para limpar e tal. Lá em casa, graças a Deus, minha filha tem me ajudado muito. Até chove, gente. Quando chove, a Isabela agora deu de fazer faxina, lavar quintal, leva as meninas e escorrega, brinca. Quase se acidentaram lá, mas está tudo bem, viu, Noemi? Foi só a cabeça que ela bateu, vai ficar mais lesa um pouquinho. Mas está tudo sob controle. E às vezes a gente fica reclamando. O Adriano me ajuda, lava a louça e limpa a casa. E quando abaixa o espírito de dita nele, ele fica pior que eu. Ele fica mais neurótico. Mas nós precisamos gerar isso, ensinar a eles. E o Adriano no começo, quando ele começava a limpar a casa para mim, ele falava assim, hoje eu vou testar ela, eu quero ver. Ele limpava tudo, a casa cheirosa, mas ele deixava o balde com o rodo atrás da porta, só para ver se eu ia falar alguma coisa. E claro que eu caía, né? Em vez de agradecer a casa limpa, eu falava assim, olha esse balde com esse pano aqui. E era reprovada. Mas agora eu aprendi, fico quietinha, melhor ser abençoada. E essa pastora falava que muitas vezes a gente reclama e murmura de ficar limpando a casa, de fazer as coisas. E aí ela falava assim, nós precisamos entender que tudo que nós estamos fazendo é para o Senhor. Então eu tenho que fazer o melhor sem reclamar. Eu tenho casa para limpar, eu tenho louça para lavar porque eu tive comida para fazer. Eu tenho filhos para cuidar, educar, é difícil, mas eu tenho. Então nós precisamos fazer tudo da melhor forma possível para agradar ao Senhor. Porque o Senhor, Ele nos recompensa. E a terceira lição, para que nós possamos ter uma vida trilhando a intimidade com Deus, é desfrutar da promessa que o Senhor tem para cada um de nós. E no versículo 36 e 37 diz assim, e Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esta já o 6º mês, para que aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há impossível em todas as suas promessas. Para Deus não há impossível em todas as suas promessas. E muitas vezes a gente fica dizendo, o meu caso não tem mais jeito. Comigo não dá nada certo. A minha esposa, o meu marido não tem jeito. É que vocês não convivem com eles lá dentro de casa, vocês não sabem o inferno que é. E deixamos a incredulidade tomar conta do nosso coração. Na minha vida nunca vai mudar, meu filho não aprende nunca, eu já estou cansado de dizer, de ensinar. Para de falar, viva aquilo que você tem aprendido da parte de Deus. Seja sábio, seja sábia. Deixa que o Espírito Santo transforme a sua vida. Eu me lembro que a pastora Noemi, a semana passada, ela contou um testemunho de uma jovem da faculdade, que ela passou e as pessoas viam que existia alguma coisa diferente na vida dela. O que é que existe de diferente na nossa vida para que as pessoas possam ver? O que é que existe? Quando as pessoas olham para você, elas estão vendo o quê? Elas estão vendo você
ou elas estão vendo Cristo através da sua vida. E eu tenho dito: Deus, eu quero fazer a diferença onde eu estiver. E a semana passada, era já umas 10:30 da noite, eu recebi uma mensagem no meu celular. Uma amiga minha dizendo: cara, eu passei por isso, 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 e hoje ela ali. Sabe quando você está irritado, pega o celular e desembucha? Em vez de correr para Deus, no caso dela, ela não conhece a Cristo. E eu disse: Deus, e agora? Eu preciso dizer algo para essa mulher. Eu não posso fazer com que isso aumente no coração dela, mas eu preciso dizer algo. E ali eu disse: irmã, querida, fique em paz. Deus está no controle de todas as coisas. Tudo vai ser resolvido. Não deixa seu coração ficar dessa forma e tal. E só. Fui assim, bem rápida. Aí ela falou assim: te amo, lindinha. Muito obrigado. E não falei mais com ela. E essa semana a gente esteve junto. E aí ela comentando algumas coisas. Eu falei: e aí, como que você tá? Ela falou: não, eu estou bem, está tudo bem. Meu coração está calmo, tal. E falando do problema que ela estava tendo com uma outra amiga. E aí eu disse para ela, falei: olha, eu não posso ficar falando muitas coisas. Eu sou amiga de vocês duas. E eu não quero que nada venha atrapalhar a nossa amizade. E ela falou assim: Karen, tudo que você fala para ela, ela escuta. Continue falando. Fala, porque o que você diz para ela tem muito peso, tem muito valor. E eu disse: Deus, obrigado, porque eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. Então nós precisamos buscar sabedoria que vem do alto. Às vezes a gente olha para a nossa família, o contexto, e a gente diz: não tem mais jeito. Eles nunca vão se converter. E na palavra de Deus existe uma promessa de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não existe impossível que Deus não possa fazer. Eu nunca vou sair dessa dívida, eu nunca vou sair desse vermelho. Coloque a sua vida em ordem. Seja fiel no Senhor, ao Senhor. Seja fiel. Coloque tudo diante do Senhor. Para de fazer contas. E coloca: Deus, está aqui, ó. É isso que eu tenho vivido. Eu preciso alcançar isso. E eu quero sair dessa situação. O Senhor, Ele vai resolver. O meu chefe não me reconhece. No meu trabalho, ninguém vê o que eu tenho feito. O Senhor, que te conhece, no teu secreto, Ele tem visto todas as coisas. E é Ele que vai te honrar. Não são as pessoas. É muito melhor a gente ouvir um reconhecimento de Deus do que das pessoas. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. É isso que eu quero ouvir de Deus. Não quero ouvir das outras pessoas. Eu quero viver uma vida irrepreensível diante de Deus. Eu quero viver uma conduta reta diante de Deus. Não haverá impossível que o Senhor não possa resolver. Veja a promessa de Deus se cumprindo na vida da sua família, na vida daqueles que trabalham com você. Zacarias e Isabel receberam a promessa, e foi muito mais do que eles imaginavam. Foi muito além do que eles imaginavam. Porque o Senhor entregou para eles João, a quem anunciaria o Cristo. Eles só queriam um filho. Mas o Senhor, Ele entregou muito mais. O Senhor, Ele quer entregar muito mais para cada um de nós. Ele quer ver a tua família restaurada por completo. Não é um pouquinho. Ele quer ver você sendo honrado no seu trabalho, sendo reconhecido. Não é só ser um mero funcionário, mas alguém que faça a diferença. E o nome de João quer dizer: o Senhor é gracioso. Deus lhe deu o precursor do Messias, aquele que anunciaria o Cristo. O Senhor nem sempre nos dá de acordo com aquilo que nós pedimos, nem de acordo com o que nós merecemos. Ele nos dá de acordo com as riquezas da sua graça. E lá em Efésios 3:20, tem um texto que eu gosto muito, que diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou que nós pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O Senhor, Ele é poderoso para fazer muito mais, porque os sonhos e os planos do Senhor é muito maior e muito mais elevado do que o nosso.
O Senhor, Ele quer levar um nível muito maior. O Senhor quer nos levar a um nível de intimidade, de santidade. E para isso eu preciso me render a Ele. Para isso eu preciso rasgar o meu coração. E dizer ao Senhor: Deus, eu preciso de Ti. Deus, eu reconheço que eu não sou nada. Eu quero ter uma vida entregue no Teu altar. Mas não é entregar para Deus, né? Nem a gente fala assim: Deus, ó, entrego aqui para o Senhor o meu filho. Aí daqui a pouco você vai lá e pega de novo e quer fazer do seu jeito. Entregue ao Senhor. Eu não sei o que é que você precisa entregar ao Senhor nesta manhã. Para que Ele tome conta. Para que Ele mude a história. Para que Ele cumpra a promessa na sua vida. Você pode ter até já se esquecido das promessas que o Senhor tem para a sua vida. Talvez você não tenha mais sonhos, não tenha mais perspectiva. Está tão perdido, não sabe mais o que fazer, que rumo tomar. Se lance aos pés do Senhor. Corra para o altar do Senhor. E nós vemos aqui também o cântico de Zacarias. Que diz assim: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, o seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para libertar dos seus inimigos, das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança, e do juramento que fez com Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias. Deus, Ele realiza o impossível na nossa vida. Não desista daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Não desista. Obedeça ao Senhor. É muito difícil obedecer. Não é tão fácil assim. Mas quando nós vivemos uma vida rendida no altar do Senhor, tudo se torna mais fácil. Porque não é a minha vontade, é a vontade de Cristo. E quando eu entendo o quanto Ele me ama, o quanto Ele cuida de mim nos mínimos detalhes, é nos mínimos, é nas pequenas coisas, nós podemos nos render ao Senhor. Tenha uma vida de intimidade com o Senhor. Deixa o Senhor tomar, não deixe a incredulidade tomar o seu coração. Se renda no altar do Senhor. Não tem como um casal ter intimidade se eles não estiverem ali o tempo todo juntos, conversando. Gente, oração é falar com Deus. Às vezes a gente quer falar com tantas pessoas, mas o Senhor, Ele quer falar conosco. Diga: Deus, a minha vida está assim. O meu coração está assim. Eu não aguento mais essa situação. As minhas forças se esgotaram. Eu não vejo a luz no fim do túnel. O Senhor, Ele vê todas as coisas. Agradeça ao Senhor. Não seja um murmurador. Não seja um reclamão. Você está passando por luta, por dificuldade, diga: Deus, obrigado, porque eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor, Ele tem cuidado de todas as coisas. Creia no Senhor. E eu estava pesquisando sobre o nome de Zacarias, de Isabel e de João. Zacarias quer dizer lembrado por Deus. O Senhor se lembrou de Zacarias. Isabel quer dizer aquela que cumpre a promessa. O Senhor, Ele quer cumprir a promessa dEle na nossa vida. E João quer dizer: o Senhor é gracioso. Ele cuida de nós. Você pode fechar os seus olhos?